Aqui quem fala com vocês é o Wellington Fernandes, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E hoje nós vamos comentar a respeito da segunda ferramenta, que é o ciclo de estudos. No vídeo passado nós comentamos a respeito da agenda programada. Eu aproveito para dar os parabéns a quem fez, quem botou a mão na massa e executou e fez a agenda programada e conseguiu arrumar tempo para estudar. Quem não fez também não se preocupe, está tudo certo, cada um tem exatamente a vida que merece, nem mais nem menos. E retornando aqui à nossa segunda ferramenta, que é o ciclo de estudos, eu conheci essa ferramenta no início dos meus estudos lá no Fórum dos Concurseiros, numa antiga postagem do Alexandre Meirelles. Então esse ciclo de estudos ele consiste em você estudar as disciplinas de forma cíclica, né? Você inicia com uma disciplina numa ordem já pré-estabelecida e quando finalizar o primeiro ciclo, no segundo ciclo você retorna na primeira disciplina que você iniciou. Ele tem várias vantagens em relação àquele método antigo, que é colocar as disciplinas que você vai estudar durante a semana, o dia da semana, porque ele se adapta facilmente à sua rotina, né? Caso aconteça algum imprevisto em algum dia, no dia seguinte, quando você retomar os estudos, você vai retomar exatamente de onde parou, seu planejamento não fica prejudicado, você não vai sacrificar nenhuma disciplina. Você vai estudar mais de uma disciplina por dia, porque você vê várias disciplinas, consegue ver várias disciplinas ao mesmo dia, com isso não fica cansativo. Ele é uma ferramenta ideal para se estudar para a área fiscal, porque para a área fiscal você tem mais de 20, você tem 19 a 20 disciplinas em um único concurso. Então você esgotar uma disciplina primeiro para depois iniciar outra é totalmente inviável. Então o ciclo de estudos é uma ferramenta que atende, no meu ponto de vista, é uma ferramenta ideal para estudar para a área fiscal, exatamente em função do número de disciplinas que tem. Você vai iniciar o ciclo com as disciplinas básicas, porque você incluir, imagina, 19 disciplinas num ciclo no início dos estudos é inviável. Então você inicia com 5 disciplinas, por exemplo, e depois vai inserindo as demais disciplinas. Como que você vai organizar essas disciplinas no seu ciclo de estudo? O primeiro passo é você definir de quantas horas vai ser seu ciclo. Aí pode variar, pode ser de 10, 12, 20, 30. O ideal é que você rode o ciclo de estudo pelo menos uma vez na semana. Que aí na semana seguinte você vai rodar ele de novo e não vai ficar muito tempo sem ver determinada disciplina. No meu caso, como eu trabalhava e estudava em torno de 2 horas, no máximo 3 por dia, eu acabei fazendo meu ciclo de estudos de 20 horas por semana. Então eu conseguia rodar ele uma vez por semana. Quando eu rodava ele até em menos de uma semana, eu ficava feliz da vida. Então, assim, o tamanho do ciclo seu, você que vai decidir como vai organizar, seja ele de 20 horas ou seja ele de 40 horas. Você vai inserir as disciplinas, vai dividir as horas entre as disciplinas de acordo com o peso da disciplina no concurso, a complexidade da disciplina, o volume de material que você tem para estudar, o conhecimento prévio seu em relação à disciplina. Se você já tem determinado conhecimento, você pode colocar um número menor de horas para essa disciplina. Muitas pessoas fazem esse ciclo de forma redonda mesmo, fazendo jus ao nome. No meu caso, eu preferi organizar ele em uma forma de tabela, para facilitar, porque eu gosto de ver ali como é que está meu desempenho. Então eu acabei organizando ele de forma de tabela. Vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para conseguir focar, mas na primeira coluna eu coloquei as disciplinas. Aqui eu peguei um ciclo básico da área fiscal com 5 disciplinas, coloquei as disciplinas, depois fui distribuindo as horas nessas disciplinas na segunda coluna, e na primeira coluna inicia o ciclo 1. E vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira disciplina é contabilidade, aí eu coloquei 2 horas para contabilidade, eu coloquei 4 quadrinhos aqui.
eu vou explicar para vocês o que significa esses quadrinhos na minha dinâmica de estudo, o que significava. Depois é direito administrativo 1 hora, português 2 horas, direito constitucional 1 hora e assim por diante, até somar as 20 horas. Então eu dividi 20 horas em 5 disciplinas. Elas vão se repetir no único ciclo, elas vão se repetir. Aí eu fazia o primeiro ciclo de estudos, que é essa primeira coluna desses quadrinhos, depois passava para o ciclo 2. Eu gostava de fazer da forma de tabela, porque aí ficava registrado o primeiro ciclo 20 horas, o segundo ciclo mais 20, então ficava registrado. Porque se fizer de forma circular, você vai ter que ir apagando, enfim, você vai ter que ter uma outra ferramenta para contabilizar o número de horas que você estudou por semana. Então, assim, eu acabei fazendo assim na forma de tabela, né, o ciclo, em uma coluna, né, cada ciclo em uma coluna, para facilitar exatamente contabilizar o número de horas que eu estudava por semana, para eu ter isso mais fácil e visual. Para mim o visual era, né, ainda é muito importante o visual. Eu vou colocar esse modelo de tabela de ciclo básico juntamente com esse vídeo lá no nosso site. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a montar o formato, se forem optar por esse formato de tabela, vocês podem consultar lá no site, que vai estar lá disponível essa tabela aqui para vocês visualizarem como que eu organizei aqui um ciclo de estudos intermediário não, na realidade isso aqui é um ciclo de estudos inicial com 5 disciplinas para a área fiscal, que eu acabei colocando contabilidade, português, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Essas 5 disciplinas básicas aí. E quando você revê esse ciclo, à medida que você for adiantando os estudos, você vai inserindo novas disciplinas nesse ciclo. Se quiser permanecer com ele com 20 horas, você vai reduzindo as horas dessas disciplinas que você já iniciou os estudos. E eu usava para rever as horas distribuídas nas disciplinas, uma ferramenta para mim que era muito importante, era a ferramenta que eu media o desempenho meu na resolução de questões. Se eu estivesse indo bem em determinada disciplina, eu poderia diminuir as horas dela no ciclo e passar para uma disciplina que eu precisava dedicar mais tempo. Então, as 4 ferramentas que nós vamos comentar, eu acabava utilizando todas. A primeira que nós já comentamos, que é a agenda programada, que exatamente é onde você consegue espremer o dia seu e fazer muita coisa, organizar o dia para conseguir fazer várias coisas no mesmo dia, inclusive estudar, que é o mais importante. O propósito nosso aqui é esse, estudar para passar, até passar no concurso da área fiscal. O ciclo de estudos para mim foi importantíssimo e vamos comentar ainda sobre o edital esquematizado no próximo vídeo. E no 4º vídeo vamos comentar exatamente a planilha de questões, que eu acabava usando a planilha de questões, a planilha de desempenho nas disciplinas de forma isolada, em cada disciplina como estava o meu desempenho, exatamente para eu dosar as horas das disciplinas aqui no ciclo de estudos. O ciclo de estudos ele é bem simples, vocês vão ver as ferramentas que eu utilizei durante minha preparação, elas são muito simples, vocês vão ver que não tem mistério nenhum. O mistério é usar essas ferramentas simples, colocar foco e determinação na sua preparação, sentar a bunda na cadeira e estudar. O segredo é estudar. E se estudar de forma organizada, seu rendimento vai ser muito superior. Então essas 4 ferramentas são imbatíveis. Em relação aos quadrados aqui no ciclo de estudos, eu havia até me esquecido de comentar com vocês, em relação a esses quadradozinhos, eu estudava a cada meia hora. Eu vou explicar para vocês na série de vídeos a respeito da execução do meu planejamento. Eu usava uma técnica, que é uma técnica para mim matadora, é a técnica dos pomodoros. Eu executava cada pomodoro de meia hora. Então aqui na primeira disciplina, por exemplo, que é contabilidade, vocês vão ver tem 4 quadrinhos. Cada quadrinho desse era meia hora. Então eu fazia lá meia hora de estudo, ia lá e marcava esse quadrinho, essa meia hora. Então a técnica dos pomodoros
Eu vou explicar para vocês em que consiste essa técnica de utilizar os pomodoros, que é exatamente dividir o estudo em meia hora, né, com intervalos de descanso, mas eu vou detalhar ela em vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, dessa ferramenta do ciclo de estudos. Não é uma ferramenta que eu inventei, né? Não sou o pai da criança, mas é uma ferramenta importantíssima para você organizar seus estudos e saber qual disciplina você vai estudar e qual é a sequência que você vai seguir. Não é uma camisa de força, né? Você pode mudar ele a qualquer momento, mas é uma ferramenta importantíssima na organização dos seus estudos. No próximo vídeo, nós vamos comentar sobre o edital esquematizado. Eu acredito que dessa série vai ser o vídeo mais importante, que é o edital esquematizado, porque o edital é o norte onde você, né, o que você segue, é o rumo que você segue. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, vocês vão ter que ter um pouco de paciência aí para assisti-lo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que será sexta-feira por volta de 8 horas. É isso aí, não desanime dos seus objetivos. Tem poder quem age. Persista nos seus objetivos, que você irá alcançá-los.